lindezas, tudo bom com vocês? Depois de muitos pedidos por todos os lugares, eu vim aqui trazer um vídeo sobre o motivo de eu ter deixado de ser vegetariana. Então, vamos lá! Depois que eu comecei a emagrecer, se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no box de descrição, a primeira parte. Depois que eu comecei a emagrecer, eu tava no Netflix e eu tava na parte de documentários, porque eu adoro documentários, assim, eu sempre gostei de assistir documentários, do meu interesse, né, logicamente, e eu vi um documentário chamado Forks Over Knives, que significa, né, garfos ao invés de facas. E esse documentário fala sobre incorporar uma dieta à base de plantas, grãos, frutas, né, uma base assim bem vegana, bem vegetariana. Fala para você evitar gordura, alimentos de origem animal e alimentos processados. E alimentos de origem animal inclui queijo, leite, tudo que vier de animal, né? De acordo com esse documentário, os pesquisadores, por diversos anos de estudo, eles linkaram, né, fizeram um link entre o aumento de doenças cardiovasculares, de diabetes, obesidade e de câncer, depois que alimentos processados e alimentos de origem animal foram introduzidos na China. Então esse documentário ele é super interessante porque ele não mostra um lado assim de matança, de como os animais eles estão enjaulados, de nada do tipo. Ele só mostra pesquisas e estudos gráficos, né, coisas assim mais científicas, explicando de como houve um aumento nessas doenças, incluindo a obesidade, desde que alimentos de origem animal e processados, né, alimentos processados entraram na base alimentar da China. E eu achei aquilo assim super interessante. Então, da noite pro dia, eu resolvi virar vegana, digamos assim. Agora, por que eu estou usando o termo vegana? Pelo simples, fácil entendimento. Eu sei que o veganismo vai muito além de deixar de comer carne, vai muito além de tudo, é um movimento assim que traz a ética, o respeito aos animais. As pessoas não usam produtos cosméticos, não usam roupas de empresas que testam em animais, então assim, vai muito além. Eu estou usando aqui o termo veganismo pelo puro entendimento, ou seja, o que eu comia da noite para o dia? Apenas alimentos de origem vegetal, né? Plantas, grãos, folhas. Eu parei de comer tudo que tivesse origem animal. E sim, eu lia na embalagem, eu lia no rótulo, então tudo assim era completamente vegetal. Então depois que eu assisti esse documentário, eu fui adepta desse tipo de alimentação por 3 meses. Eu comia apenas grãos, plantas, vegetais, verduras, legumes, frutas. Eu só comia esses tipos de alimentos. Aí depois de 3 meses assim, eu achei que ficou muito chato. Eu achei que já tava assim, era muito extremo para mim. Pro meu tipo de vida eu achava que era muito chato. Foram uns 3 meses super bacanas, mas eu achei que tava meio enjoado. Aí depois desses 3 meses só comendo coisas de origem vegetal, eu voltei a introduzir ovos, leite, queijos e frutos do mar. Mas qualquer tipo de carne de animais terrestres eu parei de comer. Galinha, porco, vaca, cabrito, carneiro, qualquer coisa desse tipo assim eu parei de comer. Quer dizer, eu não voltei a comer. E eu fiquei assim por 1 ano e 2 meses. Ou seja, foram 3 meses sendo vegana, né? Sem comer nada de origem animal. E, obviamente, tentando evitar o máximo de produtos industrializados. E 1 ano e 2 meses comendo frutos do mar, leite, queijos e ovos. Foi um total de 1 ano e meio sem comer carne. Seja frango, vaca, porco, carnes desse tipo. Em novembro de 2013, aqui nos Estados Unidos, aqui é muito fácil de encontrar opções vegetarianas. Tem muito, em praticamente todos os restaurantes você encontra opções vegetarianas, opções sem carne, até hambúrguer, eles fazem hambúrguer com feijão, a carne do hambúrguer é feita de feijão, uma delícia. Então assim, é muito fácil. Aí em novembro de 2013, eu tava aqui nos Estados Unidos com, na época, meu namorado, que hoje é meu atual marido, e eu pedi um sanduíche vegetariano. Não era bem um sanduíche, sabe tipo burrito,
que eles pegam aquela tortilha e enrolam com um monte de coisa dentro. Então eu pedi uma tortilha, um burrito vegetariano. E na última mordida, a gente estava vendo televisão, conversando, eu percebi que tinha frango no burrito vegetariano. Tá. Aí eu não acreditei, fiquei muito triste, muito chateada que eu tinha comido frango, porque eu já tava há 1 ano e meio praticamente sem comer carne, e como é que eu não percebi? Porque era assim, era bem apimentado, sabe? E se você gosta de comida apimentada, você sabe que dependendo do nível de pimenta, às vezes você nem consegue sentir o gosto da comida direito, né? Aquela comida tava bem apimentada. E como tinha muita coisa misturada junto, muitos temperos, muitas folhas, legumes, eu juro, gente, eu não senti o gosto do frango, eu não vi que tinha frango, tinha muito feijão também. Então assim, eu só fui ver depois. Fiquei muito chateada, assim, muito mesmo, porque eu fico chateada quando eu não consigo cumprir alguma coisa, uma meta que eu coloquei na minha vida. Aí passou, esse episódio passou, falei não, tudo bem, não foi culpa minha, aconteceu, vamos voltar pro que a gente estava fazendo antes. Continuei sem comer carne. Aí no Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, a gente convidou uma amiga vietnamita que a gente tem, né? Porque a gente não fala mais com ela, porque ela voltou pro Vietnã, a gente perdeu o contato. Mas aí ela fez, gente, sabe harumaki? Tipo aquele rolinho primavera que é fritinho. Ela fez à mão, ela fez tudo, ela fez a massa, ela fez tudo direitinho, só que ela fez de porco. E ela trouxe especialmente pra mim, porque eu disse o quão apaixonada por rolinho primavera eu era. Porque era aquele, sabe, que tem repolho, cenoura dentro e tal. E falei pra ela que eu era apaixonada por harumaki, tipo, sempre que eu vou em restaurante japonês eu peço. E ela fez de porco. E ela me explicando o processo de como ela tinha feito, que ela passou horas fritando, passou o dia inteiro fazendo aquilo especialmente pra mim, só que ela fez de porco. Ela fez harumaki de porco, ela não sabia que eu não comia carne. Aí eu falei pra ela, poxa, mas eu não como carne. Gente, a tristeza no rosto dela foi algo que me amoleceu tanto o coração. Eu penso muito nas pessoas, sabe, gente? Às vezes eu me sacrifico pra fazer... eu deixo de fazer alguma coisa, eu faço outra coisa ao invés pra poder ver uma outra pessoa feliz. Aí ela falou, mas é só umzinho, só hoje, depois você para de comer carne de novo. Aí assim, gente, foi uma situação em que realmente eu falei assim, não, tudo bem, eu vou me sacrificar hoje só pra deixar ela feliz, sabe? E ela ia voltar pro Vietnã depois, então assim, eu comi o harumaki de porco. Foi a segunda vez em 1 ano e meio que eu comi carne. Dessa vez não foi acidentalmente, né? Foi assim, sabendo que aquilo continha carne. Aí, em dezembro de 2013, eu fui com meu namorado pro Brasil. A gente foi pro Brasil passar Natal, Ano Novo lá com os meus pais. E minha mãe também já tinha me falado, Renata, volta a comer carne, você não precisa voltar a comer muita carne. Come uma vez por semana, come só frango, então come assim, esporadicamente, mas volta a comer carne. Aí assim, eu também já tava enjoada. Porque assim, por que eu deixei de comer carne? Por que eu deixei de comer todas essas coisas? Simplesmente para testar o meu corpo. Não foi por razões éticas, não foi por nenhuma razão assim, salve os animais. Não foi nada desse tipo. Foi simplesmente para testar o meu corpo e ver como é que ia ser o meu corpo sem carne. Aí depois de 1 ano e meio eu falei, quer saber? Vou voltar a comer carne. Aí eu comi uma lasanha bolonhesa e na mesma noite eu senti uma dor no estômago. E essa dor foi piorando, piorando. Então até que no dia seguinte, na manhã seguinte, eu estava me contorcendo de dor. Cólicas das quais eu nunca tive na minha vida. Uma cólica absurda, da qual eu ficava assim, olha, eu ficava assim na cadeira porque não tinha outra posição melhor. Foi muito, muito, muito tenso. Fui parar na UPA, fui parar na pediatria do hospital da cidade vizinha, porque a gente conhecia um médico, a gente conhece um médico que tinha contato com essa pediatra. Fui eu na pediatria com crianças de 10, 7 anos, costurando a cabeça sem chorar e eu me esperneando porque aquelas dores eram muito intensas. Até que eu passei por um outro pediatra, por um outro pediatra que me disse que essas cólicas que eu estava sentindo eram causadas por gases.
gases pela fermentação da carne vermelha. Por muito tempo sem comer carne vermelha, assim, de vaca, fermentou no meu estômago, junto também com lasanha, né? Porque a lasanha, aquela massa também, é bem pesada. Então foi um conjunto de coisas que deu uma bomba atômica no meu estômago e aqueles gases estavam me causando todas essas dores que eu estava sentindo. Ele disse que às vezes os gases são tão fortes que as pessoas, os médicos operam apendicite, quando vem não é nada, eram só gases. Foi assim, gente, foram os dias mais doloridos da minha vida, assim, eu não tô brincando, a dor que eu senti, eu chorava, eu berrava, e pra eu chorar de dor, pra eu berrar de dor, precisa estar assim, eu sem um dedo pra eu perceber e falar, ah, meu Deus, eu não choro de dor por coisa alguma, sabe? Tô falando de dor, mas assim, eu choro com comercial de margarina, choro com filme, choro com os comentários que vocês deixam, mas por dor, assim, eu não chego a chorar, só quando é muito intensa. E eu cheguei a berrar de dor uma vez que eu fui movimentar assim pra poder, sei lá, levantar da cadeira, sentar na cadeira, sei lá, e eu berrei de dor. Então assim, isso foi um dos motivos dos quais eu voltei a comer carne, porque eu não quero sentir a dor que eu senti, eu não quero sentir aquilo de novo. Eu não quero passar por tudo aquilo que eu passei de novo, ter que ir na emergência, ter que ir no hospital, ter que ficar... Gente, fiquei uma semana passando mal. Depois desses dias de ápice, dessas cólicas, demorou um pouquinho pra eu voltar ao normal, e assim, foi um total de uma semana, e eu não quero sentir aquilo de novo. Por que eu deixei de ser vegetariana? Eu falo assim, né, porque eu não era vegetariana, eu comia peixe, alimentos de origem animal, acho que é pescetariana, né, peixetariana, sei lá, enfim. Nomenclaturas, denominações, isso é o de menos, mais relevante aqui no vídeo. Mas por que eu voltei a comer carne? Porque eu só estava testando meu corpo, não era por motivos éticos, não era por motivos nutricionais, assim, de, sei lá, se eu deixar de comer carne, minha pele vai ficar melhor. Não tinha nada disso, eu vi aquele documentário, achei interessante, resolvi testar, não achei difícil, não achei sacrificante, não achei... Eu fiquei 1 ano e meio, aí eu resolvi voltar a comer carne. Então assim, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma coisa assim espiritual, foi só um teste, eu gosto de testar o meu corpo. Eu já deixei de comer glúten, já deixei de comer lactose, já deixei de comer grãos, já deixei de comer produtos industrializados, já deixei de comer muita coisa, assim, eu gosto de testar o meu corpo e ver o que reage bem e o que não reage. Eu já percebi, atualmente, que se eu como muitas nozes, amêndoas, castanhas, eu não fico muito bem. Então, assim, eu sei mais ou menos a quantidade de alguns alimentos que eu posso consumir ou não. Se eu como muita coisa que tem glúten, eu já fico com muitos gases fedorentos do cheiro do esgoto de São Paulo. Se eu como muitas castanhas, eu fico meio depressiva, eu fico com meu estômago assim, parece que não desceu. Então assim, eu sei que eu não posso comer muito glúten, eu sei que eu não posso comer muitas castanhas, eu sei que eu não posso comer determinadas coisas porque eu fico com muitos gases. Então assim, tudo que eu como, eu observo como o meu corpo vai reagir quando eu começar a digerir aquilo. E eu sei, gente, quando eu sinto muitos gases, eu falo, peraí, o que eu comi? Aí eu vejo, comi muita couve-flor, comi muita cebola, ou se eu tô me sentindo assim muito empanzinada, eu falo, peraí, o que eu comi? Foi muita fibra? Foi... Entende? Então a partir do momento que eu comecei a conhecer o meu corpo melhor, eu comecei a saber o que é bom pra mim e o que não é. Então esse 1 ano e meio vegetariana, né, sem comer carne, foi só um teste. E eu vi que carne pra mim não tem tanto problema, assim, eu não sinto tanto problema em comer carne. Foi um período super interessante da minha vida de teste. Eu recomendo você experimentar. Se você quiser se tornar vegetariano, vegano, saiba que se você ficar muito tempo sem comer carne, você voltar a comer carne, você vai sentir alguma reação. E eu sei disso porque um amigo meu, ele foi 5 anos vegano, não, ele era vegano mesmo, assim, de não usar nem produtos de marcas muito... que testam em animais. Depois que ele voltou a comer carne por motivos religiosos, ele foi parar no hospital, vomitando com cólicas e gases, e foi uma experiência terrível para ele. E outras diversas histórias de pessoas que voltaram a comer carne depois de anos sendo vegetarianos e sentiram a mesma coisa. Então saiba que se você quiser se comprometer a isso, talvez no futuro você queira voltar a comer carne,
pode ser que você passe por uma experiência tão horrível como eu passei, como meu amigo passou. Então fica a seu critério. Mas esse foi o motivo porque eu voltei a comer carne, tá? Não tem nada de misterioso assim, mas vocês estavam me perguntando muito nos comentários, então tá aqui a resposta. E eu espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês. E se vocês tiverem mais perguntas sobre o que eu como atualmente, se vocês quiserem ver um dia alimentar, né? O que eu como assim no dia, é só vocês comentarem aqui embaixo, tá bom? E se você já foi vegetariano e hoje em dia come carne, ou se você é vegano, vegetariano e quiser compartilhar os seus pensamentos de uma forma, por favor, educada, deixa aqui embaixo, tá bom? Vou adorar saber do porquê que você é vegetariano, porquê que você é vegano, porquê que você deixou de ser vegetariano. Eu acho muito interessante saber como é que as pessoas se alimentam de formas tão diferentes hoje em dia. Então é isso, um beijo no coração de vocês. Aqui estão todas as minhas redes sociais, me sigam no Snapchat, no Instagram, no Facebook. E é lógico, aqui no box de descrição aqui embaixo tem todos os links para você me achar, tem o meu blog, tem tudo tá aqui embaixo. Então abre aqui o box de descrição para você ver tudo direitinho, tá bom? Um beijo no coração de vocês e eu vejo vocês